Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E para este sábado vamos começar pelo campeonatos europeus, onde temos a equipe do Zilin, da República Tcheca, enfrentando a equipe do Sparta Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zilin, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sparta Praga, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. No campeonato tcheco, que está no início do campeonato, a equipe do Zilin é a 15ª colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sparta Praga é a 6ª colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Sparta Praga para vencer. Campeonato da Suécia, temos a equipe do Häcken enfrentando a equipe do Elfsborg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Häcken, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Atualmente a equipe do Häcken é a 2ª colocada com 35 pontos ganhos, enquanto a equipe do Elfsborg é a 1ª colocada com 39 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos, empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Häcken, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Elfsborg. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Superliga da Dinamarca, temos a equipe do Vragen enfrentando a equipe do Copenhague. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vragen, venceu 1 e perdeu 4. Atualmente a equipe do Vragen é a 11ª colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Copenhague é a 3ª colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4, perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Copenhague. Melhor opção para esse confronto, fora. Copenhague para vencer. Superliga da Ucrânia, temos a equipe do Metalist enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk. Aqui estamos no início do campeonato. A equipe do Metalist, dos últimos 5 jogos disputados, contando com os amistosos, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, empatou 1 e perdeu 4. Dos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 2 vitórias para a equipe do Shakhtar Donetsk. Melhor opção para esse confronto, fora. Shakhtar Donetsk para vencer ou partida acima de 2,5. Pelo campeonato norueguês, temos a equipe do Stamberg enfrentando a equipe do Molde. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stamberg, perdeu 4 e empatou 1. A equipe do Stamberg é a 12ª colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Molde, dos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Molde é a 4ª colocada do campeonato norueguês com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Stromberg e 3 vitórias para a equipe do Molden. Melhor opção para esse confronto, fora. Molden para vencer. Bundesliga austríaca, temos a equipe do Augsburg enfrentando a equipe do Red Bull Salzburgo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Augsburg, contando com amistosos, porque aqui nós encontramos o início do campeonato austríaco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Augsburg, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Red Bull Salzburgo. Melhor opções para esse confronto, fora. Red Bull Salzburgo para vencer ou partida acima de 2,5. Pela Liga Romena, temos a equipe do Galati enfrentando a equipe do FCSB. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galati, empatou todas suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Galati é a 10ª colocada com 2 pontos ganhos, enquanto a equipe do FCSB é a 3ª colocada. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do FCSB tem 6 pontos ganhos no campeonato. Nos últimos 5 jogos disputados pelas duas equipes,
Houve uma vitória para a equipe do Galate, 2 empate e 2 vitórias para a equipe do FCSB. Melhor opção para esse confronto, fora. SBSB para vencer. Campeonato Bélgico. Temos da equipe do Molenbeek enfrentando a equipe do Genk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Molenbeek, venceu 3 e perdeu 2. Aqui também nós nos encontramos no início do campeonato. E essas disputas contam com amistosos. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk, perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. Dos últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Molenbeek e uma vitória para a equipe do Genk. Melhor opção para esse confronto, fora. Genk para vencer. Já pelo campeonato croata, temos a equipe do Istan enfrentando a equipe do Dinamo de Zagreb. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Istan, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Istan é a quinta colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Dinamo de Zagreb, que é a 8ª colocada, com 0 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Istan, um empate e 3 vitórias para a equipe do Dinamo de Zagreb. Melhor opção para esse confronto, fora. Dinamo de Zagreb para vencer. Superliga da Sérvia. Início também de campeonato. Temos a equipe do BAK Tampola enfrentando a equipe do Partizan. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do BAK Tampola, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Partizan, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Partizan. Melhores opções para esse confronto, fora. Partizan para vencer ou partida acima de 2,5. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Molenbeek vs Genk, fora. Genk para vencer. Istra vs Dinamo de Zagreb, fora. Dinamo de Zagreb para vencer. BAK Tampola vs Partizan, fora. Partizan para vencer. Vejlen vs Copenhagen, fora. Copenhagen para vencer. Metalist vs Shakhtar Donetsk, fora. Shakhtar Donetsk para vencer. Zilin vs Sparta Praga, fora. Sparta Praga para vencer.